Bora lá explorar aí o nosso gráfico, o editor de gráficos do After Effects na realidade, né? Para que serve o editor de gráficos? Eu dei aquele spoiler para vocês ali na aula anterior, para vocês entenderem o conceito de interpolação, né? Mas o gráfico basicamente ele serve para a gente visualizar como que se dá a nossa animação no contexto temporal. Então ele cria ou um gráfico que a gente chama de gráfico de velocidade, ou então um gráfico de valor. Para a gente entender isso, precisamos primeiro criar a nossa animação. Eu vou criar novamente a animaçãozinha do carro aqui. Fazer bem rapidinho aqui o carrinho andando. Opa, 4 segundos, ele aqui no final. Vou fazer a rotação das rodinhas aqui também. Vocês estão vendo a velocidade, né? Isso aqui eu demorei muito tempo para adquirir, falar para vocês. Mas vai chegando um momento que você vai se acostumando. Olha só, carrinho andando, beleza. Tá aí, legal. Agora, vamos lá pensar no nosso gráfico, editor de gráfico. O editor de gráfico funciona a partir do momento que você seleciona um parâmetro aí que esteja com keyframes ativados, né? Um parâmetro que você tenha criado a animação. E aí você pode clicar nesse botão Graph Editor. Só clicar aqui, ó, Graph Editor, e aí você consegue visualizar. Você vê aqui que a sua timeline muda, né, para esse gráfico. Gráfico aqui que a gente tem os valores na esquerda e o tempo aqui no topo, né? Então é um valor de quantidade de pixels avançados por tempo. Aqui ele calcula quantos pixels que o seu objeto está se movendo aqui dentro da sua composição. Não é, assim, essencial você saber que o objeto se movimenta a tantos pixels por segundo. Mas para vocês entenderem, aqui a gente tem uma animação linear, vocês lembram, né? Então, vocês podem ver que o objeto está sempre se movimentando na velocidade de 240,26 pixels por segundo. E ela é constante. Já, se a gente selecionar aqui esses parâmetros, deixa eu selecionar até o de rotação. Na real, eu vou deixar o de rotação para lá, depois a gente vê o caso das rodinhas. Mas, ó, selecionar aqui os parâmetros de posição. Vou pressionar o F9. E aí a gente tem a curva. Uma coisa que vocês podem perceber logo de cara aqui no gráfico é que a gente tem esses quadradinhos aqui. E os quadradinhos nada mais são do que os keyframes que a gente criou na nossa animação. Então, se por exemplo a gente vier aqui nos 2 segundos e criar um novo keyframe para uma outra posição, tipo isso aqui. Ali, ó. Agora a gente tem um quadradinho aqui no centro. Porque nós acabamos de criar um novo keyframe. Se a gente desabilitar o gráfico, tem um keyframe bem aqui. Então, basicamente isso. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Então, aí vamos dar uma analisada agora no gráfico de velocidade da posição em Bezier. É aquilo que eu falei. Você tem uma curva. Você vê aqui que a velocidade começa em 0 pixels por segundo. E ela vai avançando. Percebe ali, ó. 20, 30, 40, 50, 70, 100, 120, 200... 300 e ela bate o pico em 360 pixels por segundo e depois ela cai para 0 de novo. Então o carro tem essa acelerada, né? E aí ela cai. Se a gente alterar a posição desse keyframe lá para frente, a gente muda a velocidade máxima dele, que vai bater aqui, ó, na casa dos 250. E aí, ó, ele vai andando até chegar na posição final. Mesma coisa se a gente diminuir, né? Aí a velocidade aumenta. Bate 600, olha só. Então, nesse caso aqui, a gente está analisando uma curva, um gráfico de velocidade. Você pode alterar se você quer ver um gráfico de velocidade ou um gráfico de valor aqui, ó, nesse botãozinho. Choose Graph and Type Options. Aqui está Edit Speed Graph, tá ok? Então a gente está editando um gráfico de velocidade. Aqui nós temos um gráfico de valor. Antes de passar para o gráfico de valor, deixa eu só mostrar para vocês alguns controles legais aqui dentro. Por exemplo, às vezes você pode estar numa composição bastante grande e o seu zoom está estranho e você não está conseguindo visualizar essa curva direito. Você pode selecionar esses keyframes aqui e clicar nesse botão aqui, ó, Fit Selection to View. E ele vai deixar apenas essa curva dentro da sua timeline. E aí é muito mais fácil de você criar novos desenhos. E para você criar novos desenhos aqui, você pode usar essas ancorazinhas aqui, ó.
Se você puxar ele para cá, olha o que acontece. Deixa eu até tirar o zoom aqui. Olha o que acontece, a gente vai mudando a forma como o gráfico é mostrado. Logo, a gente muda também a velocidade da animação, a forma como a animação é executada. Olha só. Vocês viram aí que a rodinha continuou girando ali, né? Até porque não está sincronizado o movimento da roda aqui. Deixa eu ver. Olha lá, vocês viram aí, né? Que a gente mudou. Então, o carro ele começa mais devagar e aí, de repente, ele acelera e ele para. A gente pode resetar essa curva aqui selecionando tudo, apertando F9. E a gente pode voltar e fazer outras edições aqui, ó. Temos outro gráfico. E outra animação. Mais um formato que dá pra gente utilizar. Olha só. Viu só como a animação sempre muda conforme a gente altera o formato do gráfico? Pois é. Esse daqui é um gráfico de velocidade justamente porque a gente tem o tempo pela distância percorrida, né? Aqui no caso a gente tem as velocidades. Então, na real não é nem um gráfico de velocidade, é um gráfico de aceleração. Porque aqui a gente consegue ver a aceleração. Se você for lembrar das suas aulas de física do ensino médio, provavelmente você vai se recordar que a aceleração de um objeto ela pode ser definida por um gráfico. E esse gráfico aqui diz quanto de aceleração que a gente tem, né? Então tá aí, ó. A gente consegue alterar esse formato conforme vocês quiserem. Sobre essa questão de formatos dos gráficos de velocidade, tem um vídeo muito bacana e excelente para vocês que estão aprendendo essa parte agora, que eu vou deixar o link aí embaixo também, que é um vídeo de guia dos keyframes do After Effects, que eu publiquei lá no Brainstorm Tutoriais. Vai dar uma luz imensa para vocês com relação a esses formatos dos gráficos. Daqui a pouco eu vou exemplificar melhor isso. Mas vamos lá continuar explorando isso aqui. Falei que eu ia mostrar o gráfico de valor, então eu vou mostrar aqui, ó, Edit Value Graph. Olha só como o gráfico de valor muda. Porque aqui a gente consegue enxergar a mudança do nosso valor de posição X conforme o tempo. Você vê que aqui a gente tinha um valor, 482.3, e aqui a gente tem outro valor, 144.3. E aí, como a gente fez aquela curva de velocidade, a forma como o After calculou as outras posições, você lembra que isso aqui é um cálculo, né? Então a forma como o After calculou essas outras posições está definida pelo desenho desse gráfico. Aí, aqui vai muito do animador. Tem animador que gosta de criar, por exemplo, se você usar a ferramentinha de caneta aqui, ó, Pen Tool, você pode criar novos pontos aqui. Você pode usar essa ferramentinha de conversão de vértice para fazer outros desenhos, enfim. Enfim, tem animador que prefere usar isso daqui. Eu sou um cara que gosta muito mais do gráfico de velocidade, porque é o que eu entendi melhor e é o que eu consigo passar melhor para vocês também. Então, o gráfico de valor está aqui para você conseguir acompanhar essas mudanças de valor que você tem aqui dentro. Pode ser que em algum caso você queira aí que, num determinado ponto do seu gráfico, você queira estabilizar essa posição. Então, sei lá, você criou 2 keyframes aqui e você pode, de alguma forma, estabilizar isso daqui, né? Então, você mantém aqui a velocidade de 769, aqui também você pode colocar esse valor. E aí, olha só o que acontece aqui no gráfico. Só que como a gente tem aquele modelo auto-Bézier aqui na interpolação temporal, aqui na interpolação espacial, então olha o que aconteceu com o gráfico aqui dentro do After. Então é importante você tomar cuidado quando você usar o gráfico de valor, tá ok? Então vamos voltar a falar do gráfico de velocidade, que é o mais simples, o mais tranquilo, e que é excelente aí pra gente começar dentro do After, que eu quero dar um exemplo que na realidade não é nem um exemplo, é um teste. Eu quero saber se você entendeu esse conceito de aceleração, de velocidade e tal, e como o gráfico pode alterar a animação do nosso carrinho. Então vamos lá para uma corrida que eu preparei aqui para vocês. Olha só, que é o seguinte, a gente tem esses 4 carros, o azul, o amarelo, o verde, o vermelho, temos a nossa linha de chegada aqui na frente. O negócio é o seguinte, pessoal, esses carrinhos vão percorrer essa mesma distância, tá? Ó, o carrinho azul vai chegar até aqui, nesse ponto, o amarelo no mesmo lugar,
o verde, mesmo lugar, e o vermelho, mesmo lugar, mesma posição Y, tá? Que é o resultado deles. Tanto que se eu avançar aqui, ó, eles estão todos parados no mesmo lugar aqui fora. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Vou mostrar os gráficos das animações de velocidade desses 4 carros. E eu quero que vocês, sem avançar esse vídeo, determinem quem que vai vencer essa corrida. Olha só. Vou abrir aqui o gráfico do carro azul primeiro. Esse é o gráfico de velocidade do carro azul. Vamos lá para o gráfico de velocidade do carro amarelo. É esse cara aqui. Gráfico de velocidade de animação do carro verde. É esse cara aqui. E o gráfico de animação de velocidade do carro vermelho. Esse cara aqui. Então, ó, de novo, vermelho, verde, amarelo, azul. Quem que vocês acham que vai ganhar? Façam aí as suas apostas que a nossa corrida vai começar. Tá ok? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Vocês viram aí quem que foi o grande vencedor dessa corrida, né? Nosso grande carrinho verde, pois é. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito e conseguido entender que era o carrinho verde que ia ganhar. Porque afinal de contas, olha só as diferenças. Primeiro, vamos começar aqui analisando o gráfico do carro azul. A posição, o gráfico de velocidade de posição do carro azul, ele é linear. Então ele vai sempre manter essa velocidade, ó, de 622 pixels por segundo. Aqui, ó, 600 pixels. Ele está mantendo sempre essa velocidade durante o tempo inteiro. Velocidade constante era o cara mais equilibrado ali para se apostar, né? Ele poderia ganhar, como poderia não ganhar, enfim. Já o carro amarelo, ele tem uma coisa diferente. Ele começa em 0 e termina em 0, só que a maior velocidade dele já é mais alta do que a velocidade do carro azul. O topo da velocidade do amarelo aqui, ó, é de 932. Então ele vai chegar num ponto que ele está mais rápido que o azul. E é nesse ponto que ele vai ultrapassar o azul ali, ó. Veja só a ultrapassagem digna de Ayrton Senna no finalzinho. Passou o carro azul, porque ele bateu a velocidade maior aqui, bem um pouquinho antes da chegada. Entendeu? E aí, vamos agora para o carro vermelho, antes da gente entender por que o carro verde ganhou. O carro vermelho, acontece o seguinte, ele tem uma largada muito lenta. Perceba aqui que ele demora para chegar na velocidade máxima dele. A velocidade máxima dele é bem alta, é de 2.500. Só que ele demora muito tempo para chegar lá. Ele vai chegar na velocidade máxima dele quando o verde já parou, já estacionou o carro lá nos boxes, entendeu? Então, aqui ó, quando o verde já ganhou, ele ainda está aqui em 300 de velocidade. Ele está saindo, ele tem uma péssima largada, cara. Então, esse gráfico aqui é um gráfico mais lento de velocidade inicial. Já o carro verde, ele tem a velocidade mais rápida dele, a maior velocidade máxima, logo no início. Enquanto está todo mundo largando, o carro verde já está em 2.500 de velocidade. Olha que aceleração mítica do cara, né? E aí quando ele chega na linha de chegada, ele já está desacelerando, já está parando o carro, porque ele já ganhou, né? Não tem mais nem o que fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí com esse exemplo. Tentei ser o mais didático possível para vocês sacarem o funcionamento desse gráfico de aceleração. E se vocês entenderam o porquê de tudo isso que aconteceu aqui nessa corrida, então você está apto para trabalhar com esses gráficos aí em qualquer coisa que você for animar aqui dentro do After. Lembrando que os gráficos, eles não são só para posição, você pode usar para rotação, você pode usar para qualquer parâmetro. Todos os parâmetros de animação têm esse gráfico e você pode definir a aceleração da sua animação através dele, tá certo?